O recente anúncio do príncipe Edward de que está se despedindo definitivamente do epicentro da monarquia provocou um tremor silencioso, porém violento na casa de Windsor. Não se trata da saída estrondosa e explosiva de um irmão do outro lado do Atlântico, nem da queda escandalosa de um parente nas sombras. Trata-se da remoção silenciosa e cirúrgica de uma vida que passou 6 décadas tentando encontrar um ritmo que não parecesse uma performance. O filho mais novo da falecida rainha. Elizabeth II sempre foi o paradoxo mais complexo da monarquia. O príncipe que queria ser artista, mas foi forçado a ser soldado. Durante 15 anos circulou pelo palácio como um homem de dever. Mas seu recente retiro para Bagshot Park sugere uma rendição definitiva a uma verdade que conhece desde 1987. Ele não está fugindo da coroa. Simplesmente está cansado de usar o uniforme que a acompanha. No cerne dessa partida está um homem que percebeu que o epicentro do poder é muitas vezes o lugar mais isolado da Terra. Para entender por que um príncipe abandonaria os mesmos aposentos onde cresceu, é preciso voltar ao frio lamacento de Lymphstone em janeiro de 1987. Aos 22 anos, Edward passava pelo treinamento militar mais árduo do mundo para conquistar a prestigiosa boina verde dos fuzileiros navais reais. Seu pai, o príncipe Philip, era o capitão-general da unidade. Seus irmãos eram comandantes navais e heróis de guerra. O peso do legado familiar era um fardo físico, mais pesado do que a mochila em suas costas ou o fuzil em suas mãos. 4 meses após o início de um curso de oficiais com duração de 1 ano, o príncipe mais novo fez o impensável, entregou seu uniforme. O palácio descreveu a decisão como uma conclusão baseada em muita reflexão e profundo pesar. Mas a verdade era muito mais visceral. Foi a primeira vez que um membro masculino da família Windsor rejeitou publicamente a tradição marcial que serve como a espinha dorsal da monarquia. Enquanto o público via um homem que não estava à altura, Edward via um homem que se recusava a morrer dentro de uma carreira que lhe parecia uma sentença de prisão. A renúncia ocorreu após uma reunião de fim de semana em Sandringham, que os cortesãos ainda descrevem em voz baixa como uma conversa difícil. Edward compareceu perante sua mãe, seu pai e seus irmãos, explicando que não podia mais viver uma mentira apenas para satisfazer uma linhagem familiar. O príncipe Philip teria ficado furioso considerando a decisão um insulto pessoal à sua própria identidade militar e ao título de capitão-general que detinha. Mas Edward manteve-se firme, escolhendo a incerteza das artes em vez da rigidez do quartel. As consequências dessa decisão definiram as 2 décadas seguintes de sua vida como uma situação sem saída, onde cada escolha era recebida com desdém. Ele trocou o rifle por um cartão sindical de técnico de palco, trabalhando brevemente para a Companhia Teatral de Andrew Lloyd Webber, antes de fundar a sua própria, a Ardent Productions, em 1993. Seus cartões de visita traziam a inscrição: Edward Windsor, diretor administrativo adjunto. Junto, um micro detalhe que revelava seu desejo desesperado de ser julgado por seus balanços financeiros e não por sua linhagem real. Ele queria ser um criador, não uma figura decorativa. Mas Hollywood e a indústria televisiva britânica não estavam interessadas em Edward Windsor, estavam interessadas no príncipe. A Ardent Productions tornou-se alvo de críticas ridicularizada como um projeto de vaidade por uma indústria que sentia o cheiro de sangue nas águas. Sua família era igualmente cética com o príncipe Philip, supostamente, perguntando por que Edward simplesmente não deixava o pessoal da TV fazer o trabalho, e aparecia apenas para receber os cheques. O príncipe estava dividido entre uma família que o considerava tolo
e um público que o via como uma farsa. A realidade financeira era um fardo esmagador por si só, com Ardent acumulando eventualmente mais de 600 mil libras em dívidas. Suas produções variavam de Real Tennis, um documentário sobre um obscuro esporte aristocrático que atraiu míseros 8.000 espectadores a Annie's Bar, uma sátira política cancelada após uma única e agonizante temporada. Ele era um homem que se fazia de produtor alheio ao fato de que as regras do jogo eram diferentes para um homem nascido em um palácio. Ele tentava construir uma fortaleza de independência com tijolos feitos de celebridade. O desmoronamento de sua carreira na mídia ocorreu em 2001, quando uma equipe de filmagem de sua empresa foi flagrada rondando o príncipe William durante sua estadia na Universidade de St. Andrews. O acordo entre o palácio e a imprensa de deixar o jovem príncipe em paz havia sido violado pelo próprio tio de William. O príncipe Charles teria explodido em uma fúria que pôde ser ouvida pelos corredores do palácio, chamando seu irmão de um nome pejorativo, o que sinalizou uma ruptura permanente. Foi o momento em que Edward percebeu que jamais poderia ser apenas um homem de negócios. A dinâmica interna do palácio não lhe foi mais gentil na infância, onde era constantemente ofuscado pelo irmão mais velho e extrovertido André. Biógrafos descrevem uma relação em que o impetuoso André frequentemente intimidava o doce e bem-educado Eduardo, chegando a roubar-lhe guloseimas e brinquedos destinados ao menino mais novo. Eduardo muitas vezes respondia com uma internalização silenciosa e ruborizada de suas emoções, um hábito de ficar em silêncio que caracterizaria sua imagem pública nos anos seguintes. Ele era a criança que aprendeu a desaparecer permanecendo imóvel. Apesar do atrito entre irmãos, Edward encontrou uma excelência discreta que Andrew jamais conseguiu, superando o irmão academicamente e socialmente em Gordonstoun. Tornou-se o chefe de turma e conquistou uma vaga no time principal de cricket, provando que sua postura reservada era uma máscara para uma força diferente. Foi o primeiro filho da rainha a se formar em Cambridge, mesmo que os tabloides afirmassem que suas notas estavam abaixo do padrão usual para a admissão. Ele sempre lutou contra a percepção de que era um beneficiário da sorte, e não do esforço. Em 1999, ele se casou com Sophie Rhys-Jones, uma mulher que trouxe um pragmatismo estabilizador e típico da classe média para sua vida. Eles se conheceram durante um evento beneficente de tênis, onde Sophie trabalhava em relações públicas, e a conexão entre eles se construiu a partir do desejo mútuo por uma vida que não exigisse manchetes constantes. Edward era tão protetor com ela que levou 6 anos para pedi-la em casamento, determinado a não repetir os desastres românticos relâmpago de seus irmãos mais velhos. Ele queria um casamento que resistisse ao escrutínio público, não apenas uma cerimônia que vendesse revistas. Os primeiros anos de casamento não foram isentos de escândalos, já que Sophie foi enganada em 2001 por um falso sheik que se fazia passar por um cliente de relações públicas. As consequências subsequentes forçaram ambos a abandonar suas carreiras privadas e se tornarem membros da realeza atuantes em tempo integral em 2002. Foi uma rendição à instituição que eles tanto se esforçaram para proteger. Pelos próximos 20 anos, eles se tornaram o par de mãos seguras, da monarquia os apoiadores confiáveis e discretos que faziam o trabalho, enquanto o resto da família se desfazia em desgraça. Mas a lealdade à instituição nem sempre traz recompensas, como demonstra a polêmica em torno do título de Duque de Edimburgo. Após a morte do príncipe Philip, muitos esperavam que o título passasse imediatamente para Edward, conforme prometido pela rainha em 1999. Em vez disso, o rei Charles hesitou, considerando inicialmente reservar o título para sua neta, a princesa Charlotte. A demora
foi um sinal público de que, mesmo após décadas de lealdade, Edward ainda era visto como uma figura secundária na nova monarquia, agora mais enxuta. Quando o título foi finalmente concedido, em seu 59º aniversário, em 2023, a vitória teve um sabor agridoce. Observadores na Câmara Municipal de Edimburgo notaram um homem que parecia visivelmente mais magro, o que gerou uma onda de preocupação nas redes sociais sobre sua saúde. Embora o palácio tenha assegurado ao público que está tudo bem, a aparência de um príncipe abatido e cansado sugeria um homem devastado pela perda dos pais e pela pressão implacável de manter uma família fragmentada unida. Ele parecia um homem que carregava um fardo pesado há muito tempo. A decisão de Edward de transferir suas operações do Palácio de Buckingham para Bagshot Park é um recuo estratégico para unir a unidade familiar que ele passou 40 anos construindo. Aos 60 anos, ele finalmente admitiu que o glamour da vida na realeza não compensa o custo de sua autonomia. Ele é um príncipe que evita o tradicional aperto de mãos do walkabout, preferindo falar com as pessoas à distância para maximizar sua eficiência. É um microdetalhe que encapsula perfeitamente sua relação com o mundo. Ele está presente, mas não está ao seu alcance. A mudança para Bagshot Park, uma residência de 57 quartos em Surrey, permite que o duque e a duquesa atuem como uma unidade separada e independente. É uma distância física que reflete o distanciamento psicológico que Edward sempre manteve da família. Ele permanece comprometido com o Prêmio Duque de Edimburgo e seus diversos patronatos, mas o faz em seus próprios termos. Trocou os corredores de mármore pela tranquilidade dos bosques de Surrey, uma escolha que prioriza a paz de espírito em detrimento da proximidade com o trono. Os críticos podem ver essa saída como um sinal de fraqueza, uma renúncia definitiva de um homem que vem renunciando desde 1987. Mas para aqueles que acompanharam sua trajetória, parece mais um ato de coragem. É preciso uma força especial para admitir que o epicentro da atenção global não é o seu lugar. Ele é o príncipe que sobreviveu ao bullying de um irmão e à decepção de um pai, apenas para perceber que a aprovação mais importante de que precisava era a sua própria. A Casa de Windsor encontra-se atualmente em transição com o rei Charles a modernizar a organização para se adequar às expectativas de uma Grã-Bretanha contemporânea. A saída de Edward é a peça final desse quebra-cabeça, uma transição tranquila que permite à monarquia concentrar-se nos principais herdeiros, ao mesmo tempo que deixa os irmãos trilharem o seu próprio caminho. Ele já não é o filho rebelde, nem o pai fracassado. É um homem que finalmente encontrou uma forma de ser da realeza, sem ser prisioneiro do palácio. O legado do príncipe Edward não será encontrado em créditos de filmes ou medalhas militares, mas na silenciosa perseverança de um homem que se recusou a ser derrotado por uma situação sem saída. Ele sobreviveu aos escândalos de seus irmãos e às partidas de seus sobrinhos, simplesmente comparecendo e fazendo o seu trabalho. Sua despedida do Palácio de Buckingham não é um adeus ao serviço público, é um adeus ao ruído. Ele está caminhando rumo a um futuro onde finalmente poderá ser reconhecido pelo que faz, e não por sua origem. Ao fecharem os portões do Parque Bagshot, o príncipe se vê tomado por uma sensação de encantamento que levou décadas para se consolidar. Ele tem seu casamento, seus filhos, e um título que honra a memória de seu pai. Sobreviveu ao choque terrível do sistema palaciano, criando seu próprio santuário. O menino que reprimia suas emoções até o rosto corar, tornou-se um homem capaz de finalmente expressar sua verdade através do silêncio de suas ações. O gosto que fica dessa partida da realeza é de profundo respeito por um homem que escolheu a autenticidade em vez da convenção. Ele trilhou a vida pública mais imaginável com uma dignidade privada rara na era moderna.
Sua história é um guia para qualquer pessoa dividida entre as expectativas de uma família e as necessidades da alma. Ele não apenas abandonou um palácio, ele caminhou em direção a uma vida que era finalmente, inequivocamente sua. Ao observar a trajetória da moderna Casa de Windsor, você teria a coragem de se afastar do símbolo máximo do poder para encontrar a sua própria paz. Compartilhe suas reflexões sobre a jornada do príncipe Edward e sua postura discreta em defesa da autonomia nos comentários abaixo. Lemos todas as perspectivas sobre os verdadeiros corações por trás da coroa. Se esta análise profunda da despedida do príncipe mais novo te emocionou, curta e inscreva-se para manter viva a memória da família Windsor. O príncipe Edward não é mais o príncipe que brincava de ser produtor. Ele é o homem que construiu uma vida de serviço em seus próprios termos. Ele é um sobrevivente da gaiola real, um piloto do seu próprio destino e um lembrete de que, mesmo em um palácio, a liberdade é a única coroa que vale a pena usar. Ele está em casa, agora longe das câmeras e pela primeira vez em 60 anos, está exatamente onde quer estar. Fim.